Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite. Podemos sentar. A palavra de Deus para nós nessa noite, no Salmo 138, dependendo da tradução, 139, diz assim: ao mestre de canto, Salmo de Davi, Senhor, vós me perscrutais e me conheceis, sabeis tudo de mim, quando me sento ou me levanto, de longe penetrais os meus pensamentos, quando ando e quando repouso. Vós me vedes e observai todos os meus passos. A palavra ainda não me chegou à língua, e já, Senhor, a conheceis toda. Vós me cercais por detrás e pela frente, e estendeis sobre mim a vossa mão. Conhecimento assim maravilhoso me ultrapassa. Ele é tão sublime que não posso atingi-lo. Para onde eu irei longe do vosso Espírito? Para onde fugir apartado de vosso olhar? Se subir até os céus, ali estareis. Se descer à região dos mortos, lá vos encontrareis também. Se tomar as asas da aurora e se me fixar nos confins do mar, é ainda a vossa mão que me levará e vossa destra que me sustentará. Povo amado de Deus, povo querido de Deus, há uma consciência que é preciso que nós tenhamos. Deus nos conhece melhor do que nós nos conhecemos. Santo Agostinho, para dizer isso, ele dizia que Deus é mais íntimo do que a própria intimidade. De fato, Deus me conhece melhor do que eu me conheço. Eu não sei se isso já aconteceu com você, provavelmente já, mas diante de situações com as quais você não está acostumado a lidar, de repente você se surpreende consigo mesmo e se vê diante de reações ou de atitudes que você não imaginava ter. Pois é, você não se conhece tão bem, eu não me conheço tão bem, mas Deus me conhece e Deus conhece você também. Ele não conhece apenas o seu lado externo. Nós, ao nos conhecermos, mostramos aos outros apenas aquilo que queremos. E às vezes, involuntariamente, deixamos escapar alguma coisa que não queremos. Mas Deus conhece cada pensamento seu, cada sentimento, cada emoção, cada coisa que passa aí dentro do seu coração. Deus conhece tudo. Não adianta pensar que é possível esconder algo de Deus, porque não é. Esses dias eu falava a um grupo em um retiro e trabalhava algumas questões com eles sobre outras doutrinas. E alguém me questionou no final, me disse assim: mas eu fui a um lugar e a pessoa lá
adivinhou coisas que iriam acontecer no meu futuro. E eu disse para ela: olha, sinto em lhe dizer, mas o diabo não tem este poder. Não, mas as coisas que a pessoa disse deram certo. Então, um santo monge da igreja, conhecido no Oriente como Antônio o Grande, dizia o seguinte: o diabo não passa de um cavalo veloz. Se ele vê uma tempestade se formando, ele corre em direção ao local da seca, 3, 4 dias antes, e diz para o povo: vai chover, eu estou adivinhando o futuro. Na verdade, ele não adivinha nada, ele só anuncia mais rápido aquilo que já existe. Só Deus é onisciente, só Deus conhece passado, presente e futuro, só Deus sabe o que está no seu pensamento. Aqui tem outra coisa importante da gente entender: se eu não disser, o diabo não sabe. Ele só sabe se eu disser, porque se eu pensar, ele não sabe. Ele não sonda os meus pensamentos. Só Deus sonda os meus pensamentos. Mas espera aí, como é que ele pode tentar às vezes bem naquilo que, bom, ele conhece tuas fraquezas, você já caiu outras vezes. E tem outra coisa: não precisa adivinhar pensamento para perceber certas coisas. Qualquer palestrista ou pregador com um pouquinho de experiência, quando está diante de uma assembleia, olhando na expressão facial de vocês, ele sabe quando existe concordância ou discordância. Ele sabe quando aquilo que ele disse pegou na tua ferida, porque a tua expressão facial muda involuntariamente e você nem percebe. Então, se isso para nós que somos humanos, limitados, racionais, é uma coisa fácil de se fazer, imagina para um ser inteligentíssimo. Mas por que eu estou fazendo esse comparativo? Para você entender uma coisa: Deus é mais, é maior, é incomparável, é inigualável. Só Ele sabe o que passa dentro de você. Se você quiser se ocultar diante daquilo que diz São Paulo, olha, nós não lutamos contra homens, nós lutamos contra os principados e as potestades e os espíritos malignos espalhados pelos ares. Será que Paulo estava exagerando? Eu acho que não. Tem um outro santo do Oriente chamado Pacômio, e ele narra em uma obra dele que certa vez, em profunda oração, ele entrou em êxtase e que então ele sentiu-se saindo do seu corpo. Quando ele olhou ao redor, o que ele viu foi os principados e as potestades e os espíritos malignos espalhados aos milhares ao seu redor. Ele se viu cercado de demônios. Mas ele teve medo. Mas ele olha e percebe uma grande luz se aproximando. E na medida que essa grande luz se aproxima, todos os demônios fogem. É seu anjo da guarda. Seu anjo da guarda então se aproxima, o toma pela mão e o leva ao céu. E ele então passeia com o seu anjo pelo céu e pôde compreender inúmeras coisas. Assim como o próprio Paulo vai dizer: não sei se em corpo ou em alma, em êxtase, sei que fui elevado ao céu e vi o céu. E vi coisas tão maravilhosas que não me foi permitido dizê-las. Eu quero que você compreenda. Ao nosso redor, ao redor desse mundo material físico, existe um mundo espiritual. Funciona assim: a tentação é uma influência.
é uma influência que tenta seduzir a sua mente. O pecado entra pelos sentidos, mas essencialmente a tentação acontece no pensamento. Tenta influenciar você a cometer determinado erro. Vem de maneira sutil, suave, vai dizendo que não é nada demais, o que é que tem, é uma bobagem, é uma coisa à toa. Só que isso é externo a nós e tenta nos influenciar. Ele não conhece o nosso pensar, mas ele influencia o nosso pensamento. Deus conhece. Deus sabe quando você está prestes a cair. Deus sabe quando você está de pé. Deus sabe quando você está firme. Deus sabe quando você está desesperado. Ele conhece as tuas dores, as tuas angústias, e você jamais, a sua vida inteira, em momento algum, esteve sozinho. Isso é uma tentação. Uma tentação de achar que Deus o abandonou, que Deus o esqueceu, que Deus o deixou só. Isso é uma tentação própria do ser humano. Tanto é próprio do ser humano que Jesus experimentou isso na cruz. A sensação do abandono. Você já parou para pensar que quando Jesus diz: meu Deus, por que me abandonastes? Ele está sendo humano. Porque ele em tudo foi humano, menos no pecado. E o ser humano é assim. O ser humano, diante de uma dor extrema, diante de uma dificuldade extrema, diante de um problema com o qual ele não sabe lidar, a primeira sensação que ele tem é de abandono total e absoluto. Parece que Deus o esqueceu, mas Deus não esquece. Parece que Deus o abandonou, mas Deus não abandona. Ele diz, através do profeta: acaso uma mãe pode esquecer um filho? Ainda que tua mãe lhe esquecesse, eu jamais te abandonarei. Deus não abandona, Deus não esquece, nem tem como. Ele sonda você, Ele conhece o teu íntimo, por isso não há como desviar de Deus, não há como esconder-se de Deus, não há como fugir de Deus. Não adianta se enfiar embaixo da cama, filho, ou trancar na tua mente os teus pensamentos mais obscuros, pensando: aqui Deus não vai encontrá-los, porque Deus conhece cada um deles. Deus vê tudo. Ele é onisciente e Ele também é onipresente. A presença de Deus está em todo lugar, o tempo todo com você. Deus está com você aqui na igreja. Deus está com você no caminho de casa. Deus está com você no carro. Mas Deus também está com aqueles que estão na droga, usando drogas. Deus está com aqueles que estão assaltando, matando. Ele está ali naquele momento. Deus está em todo lugar e Ele vê tudo. Ah, mas se Deus vê tudo, por que Ele não impede o mal? Filho amado, filha amada, se Deus impedisse o ser humano de ser livre, o ser humano não amaria a Deus, o ser humano seria escravo de Deus. Imagine assim: você nasce, mas não tem escolha. O bem existe, Deus impede todo o mal, mas você não tem escolha. Você não tem outra opção a não ser de Deus. O peso disso lhe causaria opressão, porque o amor é livre, o amor liberta, o amor rompe as cadeias, o amor não aprisiona. O que aprisiona é o egoísmo. Deus não é egoísta.
Ele criou o homem para viver em liberdade, assim como Ele criou os anjos para viver em liberdade. E os anjos também passaram pela prova, e os anjos também fizeram sua escolha. Olha só que bonito, você vai entender. A tradição da igreja diz que quando os anjos foram provados, eles são criação de Deus. Eles não viam Deus face a face. Eles viam Deus de forma ainda imperfeita. Por quê? Porque Deus é tão fantástico, é um amor tão imenso, é algo tão extraordinário, que se os anjos estivessem diante de Deus face a face, eles não teriam escolha, eles teriam que ficar com Deus. Para ter escolha, eles não podem ver Deus ainda face a face. Vocês vão entender Paulo dizendo assim: nós não vemos o Senhor face a face, vemos ainda de forma imperfeita, como num espelho. Mas quando você ouve a palavra espelho, você pensa no espelho da tua casa, do teu banheiro, do teu quarto. Paulo fala de um espelho em uma bacia de bronze polido. Dava para ver muito mal. Então o que ele está querendo dizer é que nós não temos a menor noção de quem seja Deus face a face. Nós vemos ainda por meio de um espelho, uma penumbra. Quando houve a batalha no céu, a rebelião, onde um anjo, ao ouvir que o Senhor faria seu filho vir ao mundo feito homem, unir a natureza divina à natureza humana, e ele diz: não servirei, eu não servirei a um homem. Como assim? Um homem é inferior, eu não servirei. Esse anjo que se deixou corromper, ele seduziu os outros. Quando se fala em batalha no céu, nós imaginamos espadas e escudos, mas eles são seres espirituais. Não há espadas, não há escudos. Isso é só para a gente entender. A batalha foi de ideias, de pensamentos, de sedução. Ele começou a seduzir os anjos para que desobedecessem a Deus. Deus não nos ama, Ele nos quer servindo ao homem, Ele não nos deixa ser livres. Nós somos escravos dele, mas ninguém era escravo. Levanta-se um anjo do outro lado e diz: quem como Deus? E a batalha se intensifica. Num livro de um padre exorcista chamado José Fortea, um espanhol, ele diz assim: houve baixas dos dois lados. Dos dois lados houve aqueles que mudaram de ideia. Chegou o momento. Aqueles que optaram por não estar mais com Deus foram expulsos do céu, porque já não se encontrava lá lugar para eles. Mas Deus continuou mandando sua misericórdia até certo ponto, porque chega um ponto que a misericórdia de Deus só causa dor para aqueles que não querem a Deus. Deus continuou mandando sua misericórdia, mas eles não queriam mais. Eles chegaram a um ponto sem volta. É eterno, não tem volta. Sem Deus por toda a eternidade. Os outros então que passaram na prova, tiveram a grande revelação, puderam enxergar Deus face a face. Esses também não voltam mais. São de Deus por toda a eternidade. E nós estamos nesse mundo e vemos Deus como num espelho, mas chegará o momento em que veremos Deus face a face. A nossa escolha é feita aqui. Nós somos seduzidos dos dois lados. Os anjos bons tentam nos levar para Deus, os anjos maus tentam nos afastar de Deus. E Deus, que nos conhece, derrama sua misericórdia sobre nós. Quando os nossos pensamentos se desviam dele, Ele tenta nos buscar, Ele se aproxima, Ele nos dá os santos, Ele nos dá a Virgem Maria, Ele nos dá um monte de meios de voltar para Ele.
Mas existem aqueles que, mesmo sendo católicos, não querem saber. Não querem saber de Deus, não querem saber de Maria, não querem saber dos santos, não querem saber dos anjos, não querem saber de igreja, querem viver uma vida longe de Deus. E na medida que o coração se endurece, ele se cristaliza. Você já deve ter ouvido essa expressão: jovem é barro mole, você ainda molda. Mas quando as pessoas envelhecem, o coração endurece. Se ele é bom, ele endurece bom. Se ele é ruim, ele endurece ruim. Você deve notar que quando a gente vai ganhando uma certa idade, algumas coisas do seu temperamento, da sua personalidade, vão ficando mais acentuadas. Aquele que é teimoso fica mais teimoso. Aquele que é impaciente fica mais impaciente, né? E as coisas vão se acentuando. Isso é um sinal de que aquele que está no pecado, ele cristaliza no pecado e ele não volta atrás, porque ele viveu a vida inteira. Tem muita gente que pensa assim: ah, mas eu vou deixar para o último instante, quando for no último momento, eu me arrependo e pronto. Pois é. Há certas coisas na vida que, com o passar do tempo, a gente já não consegue mais se arrepender. A gente vai endurecendo na posição que está. É como uma estátua de argila que foi feita e colocada para secar. É na posição que está. Vai secar, vai endurecer, vai virar cerâmica. E quando virar, é aquilo. Aqueles que chegarem no fim da vida, sedentos de Deus, mas ainda disformes pelo pecado, se estiverem na graça, vão para o purgatório, passar pela purificação. Aqueles que estiverem sedentos de Deus na graça e puros, vão para o céu. E aqueles que não quiserem saber de Deus, vão viver a eternidade longe de Deus. Uma outra coisa que eu acho muito interessante nisso tudo é quando o padre Forteia diz assim: inferno não é um lugar, é um estado de espírito. Quer ver? Quantas vezes você não pensou: minha casa é um inferno, ou minha vida é um inferno, ou esse trabalho é um inferno? Pois então, é um estado de espírito. Inferno é um sofrimento constante, interior, que não passa. Imagine uma eternidade longe de Deus, em total escuridão, sem amor, sem bênção, sem paz, sem qualquer coisa boa, vivendo com suas próprias misérias, com você mesmo, com sua revolta, com ódio de não poder voltar atrás, e tudo isso queimando você por dentro. Isso é um fogo que não cessa nunca mais. É um estado de espírito, só que é um estado de espírito eterno. Deus te conhece, e te conhecendo, Ele sempre sabe o que é melhor para você. Como qualquer pai e qualquer mãe deseja o melhor para o filho, o melhor para a filha. Nenhum pai, nenhuma mãe quer o mal dos filhos, com raras exceções. Os pais normalmente querem que os filhos sejam felizes, querem que eles sejam melhores sucedidos do que eles próprios foram. O pai normalmente quer que o filho estude mais, trabalhe mais, viva melhor, que ele seja mais feliz, que ele não erre tanto.
E o pai e a mãe, quando vão aconselhar, vão usar a sua experiência de vida e a sua bagagem para dizer ao filho: não faça isso. E o mais interessante é que o pai e a mãe já viveram, e por já viverem, eles conhecem a vida e sabem o resultado de uma série de coisas antes delas acontecerem. Mas é da natureza dos pais tentar o bem para os filhos, e é da natureza dos filhos muitas vezes contestar os pais e não querer obedecer. Mãe normalmente sofre duas vezes, não? Pai também. Sofre porque vê que o filho está tomando o caminho errado e que vai quebrar a cara, e sofre quando quebra a cara. Já sabe que vai acontecer. Tenta evitar, mas não consegue, porque nem sempre o filho quer ouvir. Olha, vou fazer uma pergunta bem simples para você. Todo mundo aqui tem ou teve a mãe, ou alguém que fez o papel de mãe. Quantas vezes sua mãe falou assim para você: filho, filha, leva uma blusa porque vai esfriar? E quantas vezes você não levou, e quando esfriou você lembrou e falou: eu devia ter ouvido a minha mãe? É uma coisa boba, é uma coisa pequena, mas serve como exemplo. Deus está constantemente dizendo para a gente: não vai por aí que você vai se machucar. Deixa eu conduzir sua vida, deixa eu te levar, deixa eu escolher por você, deixa eu te ajudar. Mas quando você não aceita essa ajuda, sabe o que acontece? Você fica por sua própria conta. Eu sempre digo isso, principalmente quando lido com casais. Eu digo para as pessoas: quem rezou antes de casar? É difícil alguém levantar a mão. E eu fico pensando, não parece incoerente? Você vai viver com uma pessoa para o resto da sua vida. Você não sabe quem é a pessoa. Deus sabe. Não, mas eu a conheço. Não conhece, não. Os mais antigos diziam que para conhecer alguém é necessário comer um saco de sal com a pessoa. Mas o ditado é da época que o saco de sal era de 60 quilos. Isso quer dizer que para conhecer alguém vai uma vida inteira. Você acha que conhece, mas não conhece. Deus conhece. Então pensa se o pensamento lógico não seria: eu não conheço esta pessoa, Deus conhece. Então eu vou fazer o quê? Eu vou rezar para Deus e pedir a Deus se essa é a pessoa certa para casar, porque Deus sabe. Aí casa, não pergunta a Deus, aí vem parar a igreja. A maioria vem parar na igreja porque casou errado. O marido não era aquilo que eu esperava, e eu não sei por que raios, mas a maioria que vem para a igreja é mulher. Parece que elas rezam menos antes de casar, né? E aí vem para a igreja, mas o marido está no bar, o marido é isso, o marido é aquilo, e a esposa é isso, a esposa é aquilo, e agora o que eu faço? Quem não rezou antes de casar, reza dobrado o resto da vida. É simples assim. Você não escolheu? E eu acho mais engraçado ainda é que depois que a pessoa escolhe e vê que fez besteira, ela vira e diz assim: Deus, por que que o Senhor foi fazer isso comigo? Mas você nem perguntou para ele, você nem colocou ele na conversa, e agora a culpa é dele? Não, a culpa não é de Deus, a culpa é sua. Quem escolheu? Não foi você? Agora fica com ele, fica com ela, é seu, você escolheu, é seu, toma conta, cuida, reza. Mas você não conhece meu marido. Olha,
Eu sempre digo o seguinte: por pior que seja o marido, por pior que seja a esposa, o fato de você estar na igreja já é um ponto positivo nessa história. Porque de tão ruim que ele é, ou de tão ruim que ela é, já converteu você. Deixa eu te perguntar uma coisa, você que está rezando: quantas pessoas você converteu mesmo? Então, se a gente for medir por quem converteu quem, ele está na frente, ou ela está na frente, porque já converteu mais gente do que você. Você vai ter que rezar mais, o negócio vai ser difícil, mas sabe por quê? Porque não consultou a Deus antes. Tem gente que é infeliz no casamento, tem gente que é infeliz na profissão, tem gente que é infeliz na vida porque não soube fazer escolhas. Sabe qual é a melhor escolha que a gente pode fazer na vida? É dizer: Senhor, eu não sei nada, escolhe para mim. Colocar na mão de Deus. Porque quando você coloca na mão de Deus e deixa que Deus faça as escolhas para você, Ele escolhe certo. Ele vai colocar na sua vida a esposa certa, o marido certo. Ele vai colocar na sua vida o trabalho certo, a profissão certa, a direção certa. Ele vai mostrar o caminho certo, porque Ele sabe tudo sobre você. Vamos voltar para o começo? Você não se conhece tão bem quanto Deus te conhece. Você não sabe do que você é capaz. Deus sabe do que você é capaz. Deus te conhece e Deus te quer feliz. Deus não quer o teu mal, Ele quer o teu bem. E como Ele quer o teu bem, Ele sempre vai fazer o que é melhor para você, querendo você ou não, gostando você ou não. Desde que você permita, Ele vai agir na sua vida. Só há uma coisa que pode impedir Deus de tornar você feliz: você. Você é o único impedimento para que Deus te faça feliz. Porque você tem o poder de estragar tudo. Você tem o poder de estragar tudo. Deus tem tudo na mão. Você já não se arrependeu das escolhas que fez? Já não olhou para trás e pensou assim: se eu tivesse ouvido minha mãe, se eu tivesse ouvido meu pai, se eu tivesse rezado mais, se eu tivesse prestado atenção. Pois é. Só que a vida não volta atrás. E tem escolhas que são definitivas. Então vamos fazer uma conta simples. O passado não existe. Ele já foi. O que você escolheu, escolheu. O que você fez, fez. E as consequências já existem. O futuro não existe ainda. Ele não aconteceu. E a gente nem sabe se acontecerá, porque o futuro pertence a Deus e só a Ele. Se Deus quiser, nós teremos um amanhã, mas só se Ele quiser. Tudo que nós temos de fato é o presente. Aliás, por isso se chama presente. Este tempo de agora é presente de Deus para você. Agora é hora de se arrepender. Agora é hora de se converter. Agora é hora de mudar. Agora é hora de tomar decisões. Agora é hora de voltar-se para Deus. Se não for agora, pode não ser nunca mais. Eu sei que nós temos a falsa sensação de que temos a vida inteira pela frente, mas a vida dura só o que tem que durar.
Num piscar de olhos, o grupo tem 45 anos. Eu sou 1 ano mais velho que esse grupo de oração. Passou depressa. Eu entrei para a igreja ontem, já se foram 25 anos. Minha filha acabou de nascer, já tem 1 ano. A vida é mais rápida do que você pensa. A nossa história é breve nessa terra. Só há uma escolha a se fazer. Deus já te ama e Ele já quer você. A grande questão aqui, de todo esse discurso, é uma só. Você quer ser de Deus? É a única pergunta que eu tenho para você nessa noite. E eu não tenho resposta. Eu só tenho uma pergunta. A resposta quem tem é você. Eu te convido a ficar de pé. Fecha os teus olhos um pouquinho. Já que a resposta você não vai dar para mim, vai dar para Deus. Eu quero então dizer a você: responda ao Senhor. O Senhor hoje, que te sonda, que te conhece, que te ama, está batendo a porta do teu coração e dizendo a você: é tua chance, me deixa entrar, eu mudo tudo, eu viro tudo do avesso, não vai sobrar nada em pé, mas vai ser melhor para você. E você responde para Ele: entra, Senhor, se assim você quiser. Com a mão no coração, feche os olhos agora. Escute que o pessoal vai soar essa música. Quer te dizer nessa noite? Deus é capaz de transformar sua vida. O impossível fará. Que é precioso aos teus olhos, e se tiveres a coragem e a loucura de acreditar, então irás provar que Ele pode muito mais. Deus é capaz de tornar reinos por ti, Mas que possas atravessar, se preciso for, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de de deixar de te amar. Deus é capaz. Deus é capaz de tocar reinos por ti, atravessar, E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de me deixar de te amar. Ele te ama do jeito que você é,
Não adianta você pensar assim: será que Deus vai me amar se Ele vê isso em mim que é tão feio, meu pecado, meu erro? Ele não vai gostar de mim. Ele já viu. Antes de você fazer, Ele já sabia. Ele te conhece. Não pense que você pode se esconder de Deus. Isso é impossível. Ele te ama do jeito que você é, do jeito que você está agora. É claro que Ele não ama o pecado, mas Ele ama você. Ele ama você. E com toda certeza, Ele quer te fazer mais feliz do que você é até agora. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer realizar coisas em você que às vezes você nem sonhou, nem pensou. Essa semana alguém me perguntou, um jovem que é vocacionado, eu conversava com a mãe dele e ela dizia: há 1 ano ele está rezando para saber se entra no seminário ou não, e agora chegou um momento de decisão. E ele disse assim para ela: mas eu queria tanto ter a certeza de que essa é a vontade de Deus. E eu disse para ela: a vontade de Deus, Ele só vai descobrir no caminho. Porque o único jeito da gente saber a vontade de Deus é respondendo ao chamado. Se Deus chamou, vai. E dentro do chamado, dentro do caminho, ele vai descobrir então: olha, é a vontade de Deus para a minha vida. Eu recebi alguns chamados no meu caminho. Um deles foi para pregação, há 25 anos. O outro foi para ser professor, há alguns anos atrás. E todos os chamados que Deus me deu, eu fui respondendo. O chamado do matrimônio, o chamado a ser pai. E na medida em que eu vou respondendo, eu vou vendo Deus agir. E eu vou tendo a certeza, a cada coisa realizada, de que a escolha não é minha, é de Deus. Mas quando eu deixo Ele escolher, eu aceito essa escolha e eu me coloco nas mãos dEle, Ele sempre escolhe o que é melhor para mim. E eu percebo que eu não escolheria tão bem. Então o grande segredo aqui é um só: abandonar-se à vontade do Senhor. Se você respondeu a Ele: pode entrar, Senhor, e abriu a porta do seu coração, agora vem o momento crucial. Eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Se você quer, você pode dizer: eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Entregue-se, abandone-se e deixa Deus fazer na sua vida. Teus planos, os passos que me seguem, só me fizeram fracassar, tanto que eu já sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir, se o céu que eu procuro só virá por tua voz?
Feche os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor. Os meus passos são teus. O meu coração É teu. se não for assim, não me deixe. Não me abate. Feche os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.